trabalho importante realizado pelo AA. Bom, hoje, nosso bate-papo hoje é sobre o Alcoólicos Anônimos. A gente conversando com alguns grupos, na cidade temos vários grupos de Alcoólicos Anônimos, e nós viemos procurar um para a gente conversar, para saber mais detalhes sobre o Alcoólicos Anônimos. A gente está no grupo Mente Aberta. Como o senhor sabe, os membros dos Alcoólicos Anônimos, eles não aparecem, né? E a gente veio fazer essa matéria, por isso que a imagem fica desse jeito. A gente conversa com eles de costas, né, que é uma tradição, um costume realmente de não aparecer. Mas isso não impede que eles passem para a gente como acontece as reuniões do AA, como surgiu o AA, a finalidade, os modos de recuperação. A gente conversa com um dos dirigentes de um dos grupos de Alcoólicos Anônimos para a gente saber mais detalhes sobre essa situação. O Alcoólicos Anônimos existe há muitos anos já, né? O Alcoólicos Anônimos começou em 10 de junho de 1965 nos Estados Unidos, né? Portanto, agora, dia 10 de junho, nós iremos completar 75 anos de existência e já estamos em mais de 180 países. E esse princípio do anonimato é um dos nossos princípios, né? E porque nós somos uma irmandade que procuramos dar mérito mais à obra do que aos seus integrantes, né? Agora, como é que funciona essa questão do AA? Vocês convidam as pessoas, vocês, se elas relutam, vocês vão de novo, fazem uma nova visita, até conseguir trazer para a Irmandade? Como é que vocês fazem esse trabalho de recrutamento dos que estão precisando da ajuda de vocês? Faz parte do nosso programa de recuperação o levar a mensagem àquele alcoólico que ainda sofre, né? A gente tem essa necessidade porque é ajudando o outro que a gente é ajudado. E a gente, sempre que a gente tem uma solicitação de algum membro que já faz parte ou de algum familiar, a gente entra em contato, apresenta o programa de recuperação e deixa à disposição, né, do companheiro. A gente não faz aquele aliciamento, né? A gente vai lá, deixa o nosso folheto, deixamos a nossa informação, né? E de tempo em tempo a gente faz um outro contato, passa para outro grupo fazer contato também, porque às vezes a pessoa não vem num determinado grupo, né, e vai num outro grupo devido à forma como ela é abordada, né? E as pessoas, quando eles vêm em uma reunião, começam a frequentar as reuniões de um grupo de Alcoólicos Anônimos, e depois às vezes a pessoa tem aquela chamada recaída, a pessoa simplesmente perde motivação e desvia algumas vezes. Como é que funciona esse tipo de situação, de resgate, digamos assim? O álcool é o nosso melhor advogado, né? Porque a gente sabe que toda vez que um alcoólico planta na mente de outro alcoólico a natureza exata da sua enfermidade, esse outro jamais será o mesmo. Toda vez que eu estiver enfrentando uma ressaca física ou moral, ele vai lhe recordar das informações que ele teve ao Alcoólicos Anônimos e vai se convencer. O convencimento tem que ser da própria pessoa. Não adianta um membro de AA ou um próprio familiar ou um amigo querer convencê-lo do problema. Isso tem que nascer de dentro da pessoa. No dia que a pessoa consegue aceitar no mais íntimo do seu ser, que está permanentemente vencido pelo álcool, e que tempo nenhum que ele está sem usar, o capacita a beber novamente, aí ela vai ter esse um problema. Metade da batalha rumo à sobriedade está ganha a partir do momento que a pessoa aceita no seu íntimo realmente que o álcool é mais forte do que ela. E o argumento é essa de classificar como uma enfermidade também? Seria um dos argumentos mais fortes? Na verdade, o Alcoólicos Anônimos não chegaria onde chegou se não fosse a ajuda da imprensa, das religiões e da medicina, né? Os primeiros médicos que nos ajudavam, eles já falavam, se referiam ao alcoolismo como uma doença, isso em 1934, no processo embrionário de AA. E esses médicos nos deram força no início, né, nos apresentavam o alcoolismo como uma alergia orgânica aliada a uma obsessão mental tão sutilmente poderosa que nenhum grau de força de vontade poderia quebrar. Então, com esse raciocínio, a AA nasceu. Com 4 anos de existência, nós passamos a ter 100 membros no mundo, lá nasceu nos Estados Unidos, como eu disse no início da matéria, e depois, com a divulgação na imprensa, e rapidamente nós passamos a 2.000 membros. Isso despertou o interesse dos sanitaristas americanos. E tanto que eles nos concederam um prêmio em 1951, chamado de Prêmio Lasker, né, por causa dos 2.000 membros recuperados que existiam naquela época. Com isso, essa mesma sociedade médica americana, a AMA, ela levou a discussão a Genebra e começaram a ver o alcoolismo não como um desvio voluntário do caráter, porque ninguém gosta de fazer alguma coisa hoje que amanhã vai se arrepender do que faz. E o alcoolismo não nos leva a isso. E na década de 60, a própria Organização Mundial de Saúde também reconheceu, né, o alcoolismo como uma doença, né,
uma doença física, mental, espiritual, uma doença que não contamina, ninguém pega o alcoolismo um do outro, mas é uma doença que contagia, né? Um familiar fica doente de ver a outra pessoa naquela situação, um amigo. O alcoólico nega até quanto pode que tem um problema com a bebida alcoólica. Quando a gente faz uma abordagem, quando a gente faz um contato, ele fala que um amigo precisa, que um parente precisa, mas ele mesmo, ele nunca precisa. Mas isso é uma característica da doença, porque todo dependente tende a defender a droga que te fez dependente. Né? E o álcool é uma droga, todo mundo sabe disso. Se o membro da Irmandade estiver frequentando normalmente as reuniões, regularmente, quanto de ajuda, assim, quanto tempo ele pode, por exemplo, voltar a frequentar, passar perto de um bar? A gente vê muito que, às vezes, o cara ele reluta em passar perto de um bar, temendo talvez ter algum amigo lá que o chama para tomar um refrigerante, chegar ali e se botar de beber. Acontece muito, a pessoa evita passar perto de um bar. O alcoólico dos alunos sabe que raramente, né, a gente vê fracassar uma pessoa que com cuidado segue os nossos princípios. Né? Nós temos os princípios de recuperação, chamados 12 passos, né? E nós não temos, cada caso é caso, porque cada ser humano é ser humano, é único, né? E tem uns que no início a gente aconselha, né, a pessoa evitar hábitos, lugares, né, e pessoas que estão relacionadas ao seu modo de beber, porque se ela quer parar de beber, ela tem que começar a evitar os lugares das pessoas que se referiam, né, que estavam ligadas à sua maneira de beber. Mas rapidamente ela começa a conviver novamente com a sociedade, porque nós não temos a intenção de tirar o indivíduo de uma escravidão, que é o alcoolismo, e escravizá-lo em outra não. A palavra-chave em A é a liberdade. Né? Nós temos muito exemplo de pessoas que não podem ingerir determinado tipo de alimento, até mesmo açúcar. Essas pessoas não vivem confinadas em cavernas, escondidas da sociedade. São pessoas que aprenderam a lidar com o organismo que tem. E assim é o alcoólico. O alcoólico só precisa de ter aquilo que eu falei, né? Aquele despertar para essa situação, aceitar essa situação que ela possui, o que a medicina atual chama de um defeito técnico no organismo, que ela não pode beber, que ela também tem o privilégio que o outro está tendo, só que ela abusou tanto dela que o perdeu. Agora, tendo essa convicção, ele está aí no meio da rua, no meio da gente, está aí jogando futebol, está no churrasco com os amigos, está assistindo um futebol no bar, tomando sua Coca-Cola e, acima de tudo, alguns se sentem seguros, né, rapidamente, e outros, ela vai se enchendo de tanta responsabilidade que acaba não sobrando nem tempo, às vezes vai se convive mais no bar e tal. Como é que você avalia o índice de recuperação, digamos assim? Mesmo que o bar, nós temos vários grupos de alcoólicos anônimos, tem tido muita recuperação, tem tido muita resistência por parte do membro, tem sido positivo o trabalho, vocês podem falar, nós estamos vencendo, nós estamos conseguindo recuperar. Segundo o Dr. Ronaldo Laranjeira, que é talvez um dos maiores especialistas do assunto hoje, ele fala que para cada 100 alcoólatras, 100 pessoas que bebem e têm problema com a sua maneira de beber, apenas um vai conseguir sair daquela situação, né, e voltar a se comportar normalmente sem precisar de beber. Então, só por esse aspecto, a gente já vê a complexidade da doença. E alcoólicos anônimos, né, no mundo não pode fazer nada por si. Hoje a gente vê que, né, existe alguns programas do governo e algumas comunidades terapêuticas, né, que têm feito alguma coisa também. Né? Então, é o que a gente diz, o membro de área que está conseguindo um dia de cada vez, ele pode se considerar um privilegiado, mas o nosso índice é satisfatório. Né? Os outros grupos do bar, nós podemos dizer que temos mais de 300 companheiros aí frequentando reuniões, fora os que já se sentem tão seguros que hoje já não assistem mais reuniões, né? Tem outros compromissos, né? Mas começaram a sua caminhada dentro do Alcoólicos Anônimos. Nós agradecemos aqui a participação do pessoal do grupo Mente Aberta e a gente fazendo informações exatamente para isso, para que as pessoas possam conhecer os grupos do Alcoólicos Anônimos, não conhecer só de ouvir falar. Né? A gente veio conversar com o pessoal do Alcoólicos Anônimos, expor aqui a situação e, é claro, falou, ele também não camuflou nenhuma verdade, né? O que eles tinham que dizer, somente eles dizem que não adianta também ficar, como diriam os outros mais antigos, querendo tapar o sol com a peneira. Tem que dizer a verdade, que nem diz, o princípio da recuperação é assumir a verdade. E a gente trouxe informações do AA para vocês aqui no Conexão Diária.